Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, nesta manhã, convidamos o Senhor para estar conosco. Ó Deus, queremos ser um povo preparado para aquilo que vem, Senhor. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos as coisas que vão acontecer detalhadamente, mas nós podemos estar preparados. É o Teu desejo que, como Teu povo, nós estejamos preparados para coisas boas, coisas ruins, ó Deus, porque sabemos que mesmo naquilo que vem para trazer juízo ou julgamento sobre o mundo, isso tudo é uma preparação para a vinda do Teu reino. Então, em todas as coisas, Senhor, nós estamos nos preparando para a Tua volta, para a vinda do Teu reino, e queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que nós tenhamos ouvidos para ouvir, que nós possamos estar atentos e ligados a Ti, Senhor, prontos para enfrentar as coisas que virão no futuro, Senhor. Nós pedimos a Tua presença e a Tua revelação para nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, então nós estamos aí começando o último período do reino de Judá, os últimos anos, os últimos dos últimos anos. Na aula passada, acho que esse negócio não está muito voltado para, não sei se dá para vocês verem, né? Na folha também tem, no verso desse esboço novo, também tem um detalhamento desses últimos anos. São 23 anos e meio, né, 23 para 24 anos, desse último período antes do final, antes do cativeiro. Então aqui na lousa a gente só colocou o número de anos, né? São o primeiro filho de Josias que ocupou o trono foi Jeoacás, 3 meses. Depois veio Jeoiaquim, tem várias grafias, Jeoaquim ou Jeoiaquim, 11 anos. Depois Joaquim, que na verdade é praticamente o mesmo nome. Jeoaquim é o pai, Joaquim é o filho. Ele reinou também só 3 meses. E depois Zedequias, 11 anos, com o final sendo o último rei antes do cativeiro. E aqui, esse Jeoiaquim, de 11 anos, o período dele é dividido em 3 partes. Uma parte estava sob o domínio do Egito, 4 anos. Depois Babilônia, que venceu, que derrotou o Egito, que assumiu a posição de potência, né? Babilônia, 3 anos. Depois esse Joaquim se rebelou contra o rei de Babilônia e ficou 4 anos antes do rei vir e forçar mais uma vez o domínio dele. Então, aí no verso do esboço você tem esses fatos bem então, nós vamos começar a ver aqui, né, esse período. É um período negro, esse final, como nós já vimos, né, esse final do reinado de Judá, a certeza do cativeiro tinha sido decretado por Deus desde o tempo de Manassés. Na verdade, até com Ezequias, o profeta Isaías já tinha falado: o Senhor mostrou, ele recebeu os embaixadores de Babilônia na época que Babilônia não era uma potência ainda. Ele recebeu no tempo de Ezequias, 100 anos, mais de 100 anos antes dessa época. Isaías já tinha falado com Ezequias: você mostrou tudo que você tem para os mensageiros de Babilônia, então tudo que você mostrou um dia vai para o cativeiro. Então isso foi uma profecia de Isaías já mostrando o que ia acontecer. Mas o filho de Ezequias, né, Manassés, que foi um dos piores reis, talvez o pior rei de Judá,
foi quando Deus falou assim: agora está decretado, não vai mais ter retorno, vocês vão definitivamente para o cativeiro, que é o juízo máximo, né? O juízo máximo é o cativeiro. Deus tinha sempre usado várias medidas de julgamento durante toda a história do povo, todo o tempo que eles estavam na terra prometida, durante os juízes, durante todo o período do reino dividido. Deus sempre usou várias medidas, né? Falta de chuva, ataques de inimigos, doenças, impostos exigidos por reis estrangeiros, muitas coisas Deus tinha usado para medidas de disciplina para trazer o povo de volta, mas a medida máxima é cativeiro. O cativeiro, que depois, né, daqui algumas semanas a gente vai começar a estudar, só esse período aqui, como vocês viram, 22 anos, né, dois períodos de 11 anos e mais 6 meses, então, 22 para 23 anos, né? Esse período final já era o começo do cativeiro. Aqui na lousa não dá para você ver, mas no esboço você pode ver houve três levas, 3 etapas do cativeiro. Então, se você olhar lá, nesse Jeoaquim, aí fala assim, o primeiro estágio, depois da rebelião de 4 anos, fala assim, né, o primeiro estágio do cativeiro de Judá foi quando Daniel, isso a gente sabe pelo próprio livro de Daniel, que ele fala que ele foi levado cativeiro nesse reinado de Jeoaquim. Depois o próximo rei, Joaquim ou Jeconias, foi o segundo estágio, foi quando o profeta Ezequiel foi levado para o cativeiro. E o terceiro estágio foi lá no final, depois que realmente o final de destruição de Jerusalém e tudo mais que aconteceu, né? Então, houve 3 etapas, 3 estágios desse cativeiro, mas desde o início desse período, o povo já estava sob o domínio de reis estrangeiros, né? Então, desde o tempo de Jeoacás, eles já estavam debaixo de cativeiro, assim, de domínio, né? Estavam debaixo de domínio de potências estrangeiras. Então, já desde a morte de Josias, eles não estavam mais tendo independência. Bom, vamos abrir a Bíblia então, a gente vai começar a ler o relato um pouco mais completo entre Crônicas e Reis Reis. Então nós vamos começar em 2 Reis, só para a gente pegar assim a sequência, vamos pegar 2 Reis 23, vamos começar no versículo 25, quando está fazendo aquela avaliação final do rei Josias. Então ele fala assim: nem antes nem depois dele, Josias, houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Quando você olha assim o rei Josias, né, assim, a gente tem toda a história de Judá, um sobe e desce, um rei bom, um rei ruim, às vezes mais de um rei ruim, assim, tinha período de reis mais ou menos, mas nesse período final, só para recapitular rapidamente, a gente tinha Ezequias, que foi um rei muito bom. Depois de Ezequias, foi lá embaixo com Manassés e o filho dele, que foi um período curto de 2 anos, Amon, então, mas foi um período longo, né? 57 anos os 2 reis juntos. Então, 57 anos de um período de apostasia, de pecado terrível contra Deus. Aí veio Josias, um período bom,
E aí aqui está falando assim, nem antes nem depois dele houve um rei que voltasse a Deus com tanta intensidade. Mas aí logo depois de Josias, aí vem esses 4 reis, nenhum deles bom, e o fato que eu já chamei a atenção é que 3 desses reis foram filhos de Josias. Jeoacás, filho de Josias, claro, foi o que veio depois de Josias, mas ele reinou só 3 meses, aparentemente não tinha filho. Então quem assumiu o trono depois de Jeoacás foi Jeoiaquim, que era irmão de Jeoacás, né? Haja língua, né, para falar esses nomes, né? Ele também era filho de Josias. Aí depois de Jeoiaquim vem o filho dele, que era normal, mas ele ficou só 3 meses, também não tinha filho, provavelmente, e aí reverteu para um outro filho de Josias. Ou seja, acho que a única vez que aconteceu isso na história, né, de Judá ou Israel, 3 filhos de um mesmo rei ocuparam o trono, 2 deles por 11 anos, né? Só que Josias, um rei maravilhoso, um homem que serviu a Deus, que se voltou para Deus com todo o coração, nunca teve um rei que se voltasse para Deus com tanta intensidade, querendo fazer tudo como Deus queria. Ele fez tudo que Deus queria, mas por que ele não conseguiu criar os filhos como Deus queria? E nós temos muitos outros exemplos disso, apesar de Salomão, por exemplo, ter sido um rei que amava a Deus durante a primeira parte do reinado dele, filho de Davi, mas Davi tinha vários outros filhos, né, que a gente tem a história deles, não se tornaram reis, mas a gente sabe na história de vários filhos de Davi que foram terríveis também, né? Ezequias, um rei maravilhoso, o filho dele o pior de todos. Então a gente tem muitos exemplos na Bíblia, né? Volta mais, né? Eli, no tempo de Samuel, né? Eli, um sacerdote, os filhos dele aprontavam, faziam as coisas piores possíveis. Samuel, que foi usado, Samuel profeta, que foi usado para alertar, para falar com Eli, olha, Deus vai te julgar porque você não cuidou dos seus filhos. Os filhos de Samuel também não foram fiéis, né? E foi até por isso que o povo começou a pedir um rei. Então a gente tem muitos e muitos exemplos na Bíblia. É difícil achar o outro lado, é difícil achar no Velho Testamento pessoas que tivessem filhos que andassem nos seus caminhos, né? Nos caminhos de Deus, que alguém que criasse os filhos e os filhos andassem. A gente tem o início, né? Abraão, Isaac e Jacó, que Deus até falou com Abraão, né? Eu vou cumprir as promessas para Abraão, porque ele vai cuidar dos filhos dele e eles vão andar nos meus caminhos. Mas é difícil achar isso, e isso é uma coisa que o Velho Testamento termina falando que Deus vai tornar o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, porque isso é necessário para que o reino de Deus venha e que Deus não venha e traga só maldição e juízo sobre a terra. Então, esse aspecto dos filhos é uma coisa lamentável, é uma tragédia, e isso mostra o quanto que nós precisamos nos dedicar a nossos filhos, a linhagem natural e espiritual, né? Deus quer que a gente tenha filhos espirituais, mas os primeiros filhos espirituais que nós temos são os nossos filhos, né? Biológicos. Então, isso é algo que faz parte essencial do reino de Deus, né? A família passar isso para os filhos. Então, essa situação, né, de Josias ter sido um rei que temesse tanto a Deus, né? Voltando então para versículo 25, 23, 25, nós vemos que ele foi um rei tremendo, mas ele não conseguiu, ele não tinha essa forma de discipular, de levantar os filhos, e o quanto que isso poderia ter mudado a história, né? Se os filhos de Josias tivessem sido fiéis a Deus, quanto que isso poderia ter mudado. Versículo 26, então aí fala assim: apesar de Josias ter sido tão bom, todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés,
o tinha provocado. Então, mesmo Josias sendo um rei fiel, ele não podia mais reverter a situação que tinha sido decretado por Deus por causa de Manassés. A gente tem falado bastante sobre isso, eu acho que tem muito a ver com o nosso tempo. Vou repetir mais uma vez, nós não sabemos exatamente, mas é uma coisa que devia ser nossa oração contínua diante de Deus. Deus, mostra-nos em que tempos nós estamos vivendo. Tem tempos, tem um tempo específico, um tempo para a sua família, para a sua vida, tem um tempo para a nossa região, tem um tempo para o nosso país, tem um tempo para o mundo todo. E nós precisamos saber em que tempo nós estamos. Às vezes, você olha para a Síria, por exemplo, hoje, né? Está vivendo-se uma devastação total. Então, lá é um tempo praticamente de fim do mundo, né? Assim, para as pessoas que viviam na Síria, que vivem lá hoje, né? Talvez comece a reconstruir. Nós tivemos com o irmão Osni, né? Faz pouco tempo, que vive lá muito perto, ele vive praticamente na fronteira com a Síria. Ele falou assim que já tem muita reconstrução, que tem muita gente que está voltando e tal, mas ainda está muito longe e ainda tem guerras e batalhas internas, mas o tempo para aquele país é o tempo para nós no Brasil, por enquanto, é outro, né? Eu só estou querendo dizer assim, tem tempos para cada região, para cada país, mas vai ter um tempo, a Bíblia fala de um tempo que vai ser para o mundo inteiro, né? Mas então nós precisamos, a gente olha para, eu estou aqui ensinando, querendo tirar lições, nós podemos tirar lições de maneira geral, mas para realmente aplicar, assim, o meu clamor quando eu fico meditando e preparando para trazer uma aula aqui, assim, eu quero assim, Deus, eu não sei que tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nessa época que não tem mais jeito. Nós estamos vivendo numa época que, por mais que a gente busque a Deus como Josias, não vai voltar atrás. Eu não sei, né? Claro que nós nunca devemos presumir isso. Nós devemos presumir e na verdade, nunca. Essa é uma lição que eu tenho aprendido muito assim ao fazer esses estudos. Nunca é tarde demais para se arrepender. Mas não estava tarde demais aqui? Que Deus falou assim, não dá mais? Não, estava tarde demais para Deus reverter a sentença de cativeiro. Mas nunca é tarde demais. Na verdade, Josias já estava ganhando tempo depois que Deus já tinha decretado. Então, quando Josias chegou, e ele, lembra a história de Josias? Ele achou o livro da lei, e leram o livro para ele, e ele viu assim, Deus falando, Deus profetizando. Não era Deus falando, eu vou julgar vocês agora. Josias leu como nós estamos lendo, algo que estava nas escrituras, algo passado, né? Quando tinha aquela profecia que Deus deu para Moisés, se vocês desobedecerem a minha lei, eu vou levar vocês para o cativeiro e tal. Quando Josias ouviu essa palavra, ele falou assim, nós, né, nossos pais, nosso povo, nós fizemos tudo que Deus proibiu, que Deus falou, se vocês fizerem isso, vocês vão ser julgados. Então Josias falou assim, aí ele mandou mensageiros para uma profetisa, para Ulda, falou assim, Deus, pergunte para Deus, que tempo que nós estamos vivendo? Isso que eu estou lendo vai acontecer? Ele perguntou, vai acontecer agora? Claro que Deus, o que está escrito vai acontecer, mas nós já passamos da linha. E a profetisa recebeu uma palavra de Deus dizendo, sim, vocês passaram da linha, não vai voltar mais atrás. Porém, como você está me buscando, como você está fazendo de coração, voltando para me buscar, não vai acontecer nos seus dias. Então Deus adiou, Deus postergou, Deus falou assim, não vai acontecer agora. Podia ter acontecido, se não fosse Josias, poderia ter acontecido no tempo de Josias. Deu para entender? Então, quando Deus fala aqui, não tem mais jeito, eu acho muito interessante isso, né? E o grande exemplo, a grande ilustração é Jonas, pregando para Nínive. Daqui 40 dias, Deus deu a sentença, 40 dias
vai ter uma destruição total de Nínive. E não aconteceu. Por quê? Porque o povo que ouviu aquela palavra não disse: é fatalista, Deus falou, vai acontecer. Não, eles falam assim: quem sabe? Desde o rei, até todo o povo, eles falaram: quem sabe? E nós vamos ver aqui nessa história, porque o relato, só comentando aqui uma coisa rápida, o relato que nós temos desses 4 reis é muito curto, tanto em 2 Reis como em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas é um capítulo, o último capítulo de Crônicas, 2 Crônicas, 36, ele vai dar toda essa história dos 4 reis e o final em um capítulo. Em Reis ele leva um pouquinho mais, 2 capítulos e meio, mas mesmo assim a maior parte desse relato em Reis é quando chega no final de Zedequias, descrevendo a destruição de Jerusalém. Então, sobre cada um desses reis, uns porque reinaram pouco tempo. Você vai falar o quê sobre um cara que reinou 3 meses? Não tem muita coisa para falar, mas é muito pouco relato. Onde que nós vamos achar mais informações sobre esse período? No profeta Jeremias. O profeta Jeremias vai nos dar várias informações, não muito também, mas ele vai nos dar várias informações sobre esse período. Então, nós vamos ver com Jeremias que ainda tinha chance, Nós vamos acompanhando, nós vamos ver como Deus ainda estava insistindo. Voltem, se arrependam. Vocês estão vendo o que estou fazendo? Eu acabei de mostrar para vocês que o cativeiro, essa medida final, aconteceu em 3 etapas. Uma nesse reinado, nesse 2º reinado aqui, quando Daniel foi para o cativeiro. Segundo, aqui nesse período curto de 3 meses, já foi a 2ª etapa, quando Ezequiel foi. E a última, no final de Zedequias. Por que 3 etapas? Porque Deus estava dando chance, Deus estava chamando atenção. E na verdade, antes dessa primeira etapa, por que esse cara aqui governou 3 meses? Aliás, os 2. Por que esses 2 governaram só 3 meses? Em ambos os casos foi porque, nesse do rei do Egito e nesse terceiro aqui do rei de Babilônia, eles foram depostos, eles foram tirados do trono e levados para o cativeiro. Então, na verdade, assim, antes da primeira leva de gente, o rei já tinha sido levado cativo para o Egito, ok? Então, o que está acontecendo? São muitos sinais, e quando eu penso em tudo que a Bíblia fala sobre os últimos dias, vai ter pragas, vai ter juízo, vai ter guerras, vai ter anticristo, vai ter perseguição, vai ter tanta coisa. A gente vê várias descrições e a maior parte, Apocalipse, profetas, você vê muitas descrições de coisas ruins acontecendo. E a gente pensa: meu Deus, o Senhor vai fazer isso de repente? A gente não vai saber, a gente não vai estar preparado. E Deus é sempre fiel. Se Deus é o mesmo Deus hoje, vocês têm alguma dúvida? Se Deus é o mesmo Deus hoje, que Ele sempre foi durante toda a história, Ele sempre adverte, Ele sempre dá chance, Ele sempre dá oportunidades para a gente entender que está acontecendo algo muito sério, para que a gente se volte e se arrependa e que Deus possa fazer alguma coisa. Então, mais uma vez, esses princípios eu vou repetindo, mas só para vocês terem já uma visão panorâmica desse tempo e das lições que a gente pode aprender. Desde Manassés, quer dizer, desde bem antes desse período, Deus já tinha falado: não vou voltar atrás. Vocês passaram dos limites, vocês vão para o cativeiro, é uma questão de tempo. Então, Deus tinha dado a sentença. Não adianta mais se arrepender. No tempo de Nínive, aquela cidade de Nínive adiantou, se arrependeram e não foi destruída a cidade. Adianta se arrepender se Deus não vai mais salvar o país? Nós podemos pensar assim, lembre bem, assim, eu estou dando exemplos, mas eu não sei,
Eu não tenho nenhuma palavra para dizer, nós no Brasil e outras partes do mundo, né, tem outros países que estão em situação semelhante à nossa. A gente tem uma tendência de falar que o Brasil é pior, em alguns aspectos pode até estar, em situações piores, né? Eu vejo de vez em quando até pastores, líderes comparando, porque o Brasil, assim, é verdade, tem situações nossas que são piores, mas quando a gente começa a olhar a situação da sociedade, a tendência, para onde o mundo está indo, as coisas que estão acontecendo, eu vejo muita coisa semelhante acontecendo também em outros países, né? Então, na verdade, tem algumas tendências mundiais, tem algumas tendências. Então, como eu falei, nós estamos vivendo numa situação no Brasil, precisamos saber qual é, mas o Brasil também faz parte de uma situação maior, mundial. Então, tudo isso aí é motivo para a gente buscar a Deus. Ok, mas pensando, vamos numa hipótese de que a situação no Brasil, desde alguns anos, né, várias pessoas, alguns pastores têm chamado, alguns líderes têm chamado para oração. Tem uma gravação, né, que muita gente passou alguns anos atrás de um pastor chamando a igreja para arrependimento, dizendo que o Brasil estava sob a sentença de um juízo divino. Então, vamos dizer, né, você olha para a situação do Rio, por exemplo, assim, não é possível, né, isso tem que ser alguma coisa que Deus está permitindo. Não é possível ter uma situação tão caótica e tão fora do controle, ninguém consegue resolver. Então você começa a perceber assim, eu posso ficar culpando políticos, eles têm culpa mesmo, eu posso culpar outras situações, mas na verdade tem uma sentença superior, tem algo superior, acima dos governantes. Esses 4 governantes, todos foram ruins, só que tinha algo além deles, não é só a situação deles, mas tinha uma sentença dada por Deus. Então, quando a gente analisa a situação, fala assim, olha que juízo, né? Que sentença de juízo, que situação nós estamos vivendo, que podia ser bem pior, né? Quando você compara com a Síria, com outros lugares, podia ser bem pior, mas é ruim. Nós vivemos uma situação. O que Deus está fazendo? Ele está dando os primeiros sinais, Ele está alertando, né? A primeira coisa que aconteceu aqui, por exemplo, só nesse período curto, esse Jeoacás foi deposto pelo rei do Egito e foi levado para o Egito. Sinal de alerta, alguma coisa está acontecendo. Deus não protegeu, Deus não defendeu. O próprio Josias, que foi um rei maravilhoso, mas ele foi guerrear contra o rei do Egito. Eu parei na leitura aqui, mas na sequência, o rei Josias foi para a batalha contra o rei do Egito. Tudo indica que foi contra a vontade de Deus, e isso desencadeou essa situação que acabou levando Jeoacás para o cativeiro. Então, sinal de alerta, tem uma luz piscando, tem uma luz laranja, sei lá, uma luz antes da vermelha, tem uma luz que está piscando, dizendo, presta atenção, eu estou querendo falar. Quem está ouvindo Deus, vai ouvir Deus dizendo, não tem mais jeito, ou talvez para o Brasil tenha jeito. Eu não estou falando o que é, eu acho que nós precisamos buscar de Deus, mas eu estou dizendo, tem momentos na história em que não vai reverter essa situação de governo, de sociedade, de tendência. Se é agora, eu não sei, mas a Bíblia fala que um dia vai ter uma coisa tão ruim que vai ter o anticristo se levantando totalmente contra Deus. Então, alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer que vai trazer um governo totalmente contra Deus. E a igreja vai falar assim, Deus, o Senhor nos abandonou? Não, Deus não nos abandonou. Nós sempre podemos nos arrepender. Ele nos advertiu antes, vai acontecer algo, mas isso é uma preparação para a vinda de Jesus. Entendem?
tem uma parte, eu já falei sobre isso também, a gente quer que Jesus volte, sim ou não? Nós queremos que Jesus volte, logo ou daqui 100 anos? Bom, se Jesus vai voltar logo, segundo Tessalonicenses 2 diz, não, ele não vai voltar sem que antes aconteça uma apostasia total, uma apostasia plena, uma apostasia pior do que todas as apostasias anteriores. Mas quando a gente ora para interceder pela nação, que essa é a nossa Sim. missão, como Daniel fez, Sim. trazer para ele o pecado da nação, né, pela nação se arrepender e orar, a gente deve então interceder, pedir perdão e pedir para que Deus traga um novo tempo, porque é que nem você falou, eu não sei assim que tempo que eu estou, então toda vez que a gente vai é levado a orar, para interceder pela nação, ainda mais um ano tão Sim. importante como esse, assim, o que leva a orar é pedir perdão, pedir Exato. derrame, Então, isso que eu estou falando, assim, sempre podemos nos arrepender, sempre. Em alguns casos, dependendo da época, Daniel, por exemplo, ele orou numa época em que Deus tinha falado, vai ter o cativeiro por 70 anos. Aí Daniel viu 70 anos, fez as contas, né, que na verdade, só para a gente ter uma ideia, Daniel foi na primeira leva, e os 70 anos contam, é muito interessante isso, que os 70 anos do cativeiro, quando a gente agora faz as contas, né, porque foram 3 levas com distância de alguns anos entre eles, quase 20, 11 mais 7, 18, perto de 20 anos de diferença entre a primeira leva e a última, quase 20, em torno de 20 anos. Ou seja, esse pessoal que foi no final de Zedequias, eles não ficaram 70 anos, ficaram 50 anos, 50 e poucos anos. 70 anos de cativeiro foi a partir da primeira leva. E Daniel, que foi na primeira leva, foi aquele que fez as contas e falou: Deus, deu 70. Deu 70 anos, está na hora do senhor voltar. Então, qual é o período? Daniel tinha uma palavra de Deus para dizer: esse cativeiro vai acabar, a gente vai voltar. Então tem épocas diferentes. Agora, como? Eu concordo com você, eu também não sei. Então qual que é a minha oração? Deus, tudo bem, pode, o governo do Brasil pode ficar nas mãos de quem não tem temor de ti? Não, de maneira nenhuma. Eu sempre vou orar, porque eu não sei o que pode acontecer. E Deus pode mudar de ideia, né? A Bíblia fala assim, que Deus muda, né? Deus ia destruir Nínive, tem outros exemplos, que fala assim, Deus fala, Ele mesmo fala, eu posso mudar, eu posso jogar mais para frente, eu posso dar mais oportunidade. Então, a outra pergunta que eu faço, uma é, nós queremos que Jesus volte? Devemos saber que antes de Jesus voltar, vai ter um período de muita tribulação e de muita apostasia, então temos que estar prontos para enfrentar. Segunda coisa que a gente pensa, quando Jesus, eu quero que o Senhor volte, mas tem muita gente que não está preparada, talvez eu, talvez meus filhos, talvez meus parentes, talvez meus amigos, tem muita gente que não está preparada. Então, minha oração, não sei como é que é o cronograma de Deus, a gente não tem uma resposta exata, mas apesar de eu dizer, Jesus, volte logo, porque a única solução permanente é quando o Senhor voltar, mesmo que tenha um rei Josias. Podemos ter um rei Josias aqui no Brasil, nós podemos ter alguém que realmente teme a Deus e quer e permite que Deus faça a vontade dele. Normalmente, isso aqui é povo de Deus. Então, quando a gente pensa no mundo, nos governos civis, mesmo em países chamados cristãos, você tem presidentes, líderes, que às vezes falam alguma coisa sobre Deus, mas a vida deles não é um Josias, né? Não é um Josias. Então, hoje, assim, o paralelo muitas vezes não é perfeito. Então, você tem pessoas que talvez até permitam algumas coisas que Deus quer,
mas eles não são um rei Josias que se voltou a Deus de coração, mas é um período em que Deus permite alguma melhora, alguma situação que Deus tenha mais oportunidade. Por que isso é bom? Porque é uma chance para mais gente ser alcançado, ser preparado, e aí a nossa oração tem que dobrar, porque geralmente o que acontece? A gente faz essa oração: Deus, nós estamos num ano decisivo, né? Pode mudar o governo, pode melhorar a situação. Aí quando melhora, se melhora, a gente relaxa, não é? Ai, que bom, né? Agora não é agora que vai ser o cativeiro, não é agora que vai ser o anticristo, não é agora que todo o sistema de educação e de não sei o que vai para o brejo. Então a gente dá uma relaxada. Não! Se tem um Josias, de qualquer forma, o tempo está curto, vai ser pouco tempo. Se melhorar aqui no Brasil ou em outra parte do mundo, se melhorar um pouquinho, vamos trabalhar, Deus nos deu mais um pouquinho de tempo, vamos orar com mais intensidade, vamos orar que Deus levante a igreja, vamos orar para que para que esse tempo de graça, essa janela de oportunidade seja bem aproveitada, né? Então eu concordo plenamente, nossa oração, né, a menos que Deus comece a falar e confirmar de muitas formas, eu acho que um dia isso pode acontecer, porque a Bíblia fala que ele fala em Tessalonicenses, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas não para vocês que estão na luz. Então isso significa que nós não vamos saber o dia, nem a hora, nem a data, mas nós podemos saber que está muito próximo. Hoje a gente fala, está próximo, mas a gente não sabe quanto que está próximo. Então eu acredito, olhando para as situações, naquele tempo que não tinha igreja, Espírito Santo, né, não tinha todas as coisas que nós temos hoje na Nova Aliança, naquele tempo Deus mandava Jeremias, Deus mandava outros profetas, Sofonias, que a gente fez na última aula, Deus mandava muita gente para advertir, para alertar. Será que Deus não vai nos advertir hoje? Será que Deus não vai começar a falar, né, se, por exemplo, as coisas começarem a piorar ainda mais no Brasil? Nós temos que orar. Deus, o que isso significa? O que isso significa? Nós oramos e em vez de melhorar, não melhorou. Ou se melhorar, então, como eu falei, é uma janela de oportunidade e nós sempre vamos orar. A Bíblia fala no Novo Testamento, ore pela paz, ore para que, né, ore pelos seus governantes, seja assim, alguém que você tem afinidade, que você goste ou não goste, ore pelos governantes, mesmo que seja um rei ruim. Nabucodonosor, lá em Babilônia, ele se arrependeu, ou aconteceram coisas, né, durante o tempo de Daniel. Então mesmo o pior governante, Deus pode dar brechas, Deus pode dar oportunidades, Deus pode dar um tempo. Então são muitas variáveis, né, são muitas coisas que podem acontecer. Vamos continuar aqui, 2 Reis 23, então o Senhor não se demoveu, no versículo 26, versículo 27, também a Judá hei de tirar diante da minha face, como tirei Israel, rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias, está no livro das Crônicas, versículo 29, nos seus dias, os dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Pela história, ele não foi contra o rei da Síria, ele foi para ajudar o rei da Síria. Na verdade, assim, o que está acontecendo no mundo? A Síria, que tinha levado as outras tribos para o cativeiro, né, 120 anos antes, a Síria estava em declínio, e Babilônia estava surgindo, não estava forte aqui ainda, mas então o Egito, por alguma razão, tinha mais interesse que continuasse. Acho que ele tinha amizade, tinha algum tipo de aliança. Você vê assim muitas alianças hoje. Gente, não fiquem, só um outro parêntese, não fiquem iludidos com muitas alianças, né? Estados Unidos, que é um país, Europa, sei lá, próprio Israel. Israel tem um plano de Deus para Israel, mas nem tudo que esses governantes fazem, ainda que a gente pense assim,
né? Os países que representam os mocinhos, né? Eles são os bons, né? E tem os países que são os malvados, né? Coreia do Norte, Irã, não sei o quê, né? A gente tem assim, né? Os bons e os maus. E às vezes a gente vê, e isso fala muito na Bíblia, sobre as alianças que Israel fazia naquele tempo um contra o outro, porque Israel não era um país que não fazia parte do mundo. Israel estava ali, você percebe, Josias estava ali. Se você olha no mapa de Israel, Israel já é um país pequenininho, todo mundo sabe disso, né? É um país pequenininho. Nesse tempo de Josias, aquele país de Israel que a gente olha no mapa hoje, era muito, muito menorzinho, porque as 10 tribos, a Síria já tinha levado cativo, e eram dominados pela Síria. Então Josias é Judá, que é só a parte do sul de Israel. Então Josias governava sobre uma parte muito pequena. Mas aí, a gente não sabe aqui nas entrelinhas, mas Josias, aparentemente, de alguma forma, ele foi enfrentar o Egito. E aí você tem também, como hoje tem Estados Unidos, Europa, Coreia, Irã, né, a Rússia de um lado. Então, assim, você vê essas alianças sendo feitas, e Israel, Judá, né, Josias, ele quis entrar de alguma forma, e sempre você quer entrar do lado mais forte, né? E talvez Josias, isso é uma hipótese, ninguém sabe ao certo, mas talvez Josias foi para a guerra porque ele quis ficar do lado de Babilônia. Ou ele fez um chute, uma estimativa, acho que é melhor eu ficar do lado de Babilônia, ou ele só implicou que o Egito estava passando no território dele. Eu não sei, a gente não sabe porque não fala. Mas Josias tomou uma decisão ruim, ele não consultou o Senhor, e foi ruim. Ele morreu na batalha, e o filho dele já foi levado para o cativeiro pelo rei do Egito. Então, você tem essas forças que estavam medindo ali, que estavam se enfrentando: o Egito, a Síria contra a Babilônia, Israel no meio, tentando tomar o lado de, né, talvez mais interessante. A minha impressão é que Josias não consultou a Deus, e ele fez algo na cabeça dele que seria melhor. Muito cuidado com isso. A gente não sabe como é que vão ser as forças. Só para citar, né? A Arábia Saudita, por exemplo, tem um príncipe lá que está querendo fazer reformas, e sempre a Arábia Saudita, sim, apesar de ser muçulmano, foi muito mais amigo, sim, do Ocidente, tá? Até assim, meio amigo de Israel. Mas cuidado, a gente não sabe, essas alianças, a gente não sabe no que vai dar, não sabe. Então, se eu soubesse, né, se a gente soubesse aonde vai dar, a gente quem sabe Deus vai levantar alguns profetas, como naquele tempo, assim, não faça aliança, como, né, os profetas falavam com Israel, não faça aliança com o Egito, não faça aliança com tal país, não faça isso, né? Então, nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, ele subiu, na verdade, para apoiar a Síria contra a Babilônia. Foi uma decisão errada do Egito. O Egito vai ser derrotado por causa dessa decisão que eles fizeram aqui, ok? O que aconteceu? Josias morreu, ok? Depois veio Jeoacás, depois veio Jeoaquim. O Egito dominou por 4 anos. Por que foi só 4 anos? Porque no final desses 4 anos, Babilônia foi para a guerra contra a Síria, contra o Egito, venceu e acabou o poder dos dois. A Síria e o Egito ficaram debaixo do controle de Babilônia, e Israel, o Judazinho que está no meio aqui, né, foi também, né? Então, só que nesse momento, quantas vezes Ezequias, 120 e tantos anos antes, Ezequias também estava num momento que não tinha chance, e Deus o livrou da Síria. Deus livra o seu povo quando o seu povo está do lado dele. Mas se nós formos buscar apoios, alianças, forças naturais,
né, provavelmente qualquer lado, né, pelo que a Bíblia fala, todas as nações vão ser contra Israel e contra o plano de Deus. Então, em algum momento, que também não sei se é o momento agora, mas em algum momento, todas essas coisas que a gente fica mais de um lado do que do outro, quem que está certo, será que a Rússia, será que a Europa, será quem que está defendendo o lado certo? Em algum momento nós vamos ver que todos os reinos deste mundo vão fazer opções erradas contra a vontade de Deus. Então é muito perigoso. A gente, como igreja, nós temos sim, nossa posição é oração, porque quando o povo de Deus ora e busca a Deus, e quando nós estamos realmente vivendo dentro da vontade de Deus, Deus pode mudar situações no país por causa de nós. E mesmo que não mude, mesmo que chegue a esse ponto de não ter mais volta, né? Mesmo assim, vai ser um período em que Deus vai usar poderosamente a igreja. Então nós temos que ter muita expectativa, porque Deus vai fazer grandes coisas. Então o rei, versículo 29, o rei Josias marchou para encontrá-lo em batalha, mas vendo o faraó Neco, o matou em Megido. De Megido eles levaram ele para Jerusalém. Ok, versículo 31, segundo Reis 23, 31. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar. Então, isso foi logo depois dessa morte trágica. A gente até falou naquela aula sobre a tragédia dessa morte de Josias. Então, Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filho de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. 3 meses não deu muito tempo, né, para ele fazer muita coisa ruim, mas tem um caso lá na história das 10 tribos. Teve um rei que reinou 7 dias e foi morto, e fala que ele fez o que era mal, andou nos caminhos de Jeroboão. Então assim, por que tem essa avaliação de um cara que reinou 7 dias ou 3 meses? Porque ele não dedicou a vida dele, não voltou o seu coração. Ele, do tempo que ele tinha, ele estava se posicionando. Deus olha muito mais para o coração do que para... Claro que nossos feitos são importantes, mas Deus olha em primeiro lugar para o nosso coração. E se o coração do governante eu quero fazer minha própria vontade, eu quero servir outros deuses, eu não vou dar honra para Deus, então vai a avaliação dele. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. É incrível, né? Porque ele não fez o que seu pai fez, ele não fez de acordo com Josias, ele fez de acordo com os outros que tinham abandonado a Deus. Então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Só rápido, guarde esse lugar, antes de prosseguir. Eu quero, em 2 Crônicas 36, tem uma frasezinha diferente. Eu queria só chamar a atenção para um fato interessante. Como a gente tem pouquíssima informação sobre esses reis, cada informação tem bastante importância. Então, em 2 Crônicas 36, que também é esse mesmo ponto na história, logo depois da morte de Josias, 36:1, fala: e o povo da terra, povo de Judá, né? Povo da terra, tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em Jerusalém, em lugar de seu pai. Poucas vezes tem essa expressão, e o povo da terra. E eu acho que eu não vou tomar tempo para ler, mas eu só vou citar as outras 2 ocasiões, quando fala assim, que o povo da terra, porque normalmente assim, não precisava falar o povo da terra pegou um filho do rei, era uma coisa certa, o filho do rei anterior, a linhagem, né, era a dinastia, era a linhagem de Davi, o filho de Davi, da descendência, né, o filho de Josias, seria o próximo rei.
Mas se você tem duas coisas para comparar aqui. Uma, se você pegar em 1 Crônicas, só vou citar também, 1 Crônicas 3,15, sabe aqueles capítulos de 1 Crônicas? Alguém lembra? Quando você está lendo a Bíblia na sequência, e você chega em 1 Crônicas, tem 9 capítulos em seguida só de nomes, de genealogias. Então, em 1 Crônicas 3, assim, está dando as genealogias. Então, lá fala que Josias tinha 4 filhos. 4 filhos. O mais velho, a gente não sabe nada sobre ele. Talvez ele já tinha morrido, a gente não sabe. Depois veio não Jeoacás. O outro filho era Jeoaquim. E depois Zedequias. E depois, esse cara aqui parece que era o mais novo de todos. Deixa eu só confirmar isso. Mas parece que ele era o mais novo de todos. Ele, lá em 1 Crônicas 3,15, ele aparece com outro nome, que é o mesmo nome que usa também em Jeremias, que nós já vamos olhar, né? Ele fala assim: os filhos de Josias foram: primogênito Joanã, a gente não sabe sobre ele, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Salum é o mesmo, até no esboço aqui atrás eu pus esse nome, Jeoacás ou Salum, para você saber, porque às vezes, além de todos esses nomes parecidos, às vezes o cara usava 2 nomes, então fica uma confusão. Por isso que eu dei esse diagrama aqui para vocês, para sempre poder recorrer e saber o que é. Mas qual que é a coisa interessante aqui? O povo da terra, a gente não sabe por que motivo, porque Josias morreu na batalha. Ok, ele tinha 4 filhos. Se um já tinha morrido, sei lá, a gente não sabe o que aconteceu com o mais velho, mas esse Jeoacás era o mais novo. Então ele não era um indicado para assumir o trono. Mas o povo da terra pegou esse filho e colocou como rei. Agora, nós não sabemos, o povo da terra estava com boa intenção ou má intenção? Eles queriam. Das outras 2 vezes, se você quiser anotar, aparece em 2 Crônicas 26, versículo 1, que foi depois de um outro rei que tinha sido assassinado. E falou que o povo da terra pegou o filho desse rei assassinado, acho que é Amazias, deixa eu só ver, Uzias, né, aqui, né? Uzias, o filho de Uzias. Eles pegaram o filho de Amazias, que era Uzias, e colocaram no lugar, por causa de assassinato. E a mesma coisa aconteceu com o próprio Josias, porque o pai de Josias também foi assassinado. Então, nas 2 vezes, Josias não foi assassinado, mas morreu na batalha. Então, nas 3 vezes que fala o povo da terra, 2 Crônicas 26:1, depois 2 Crônicas 33:25, que fala sobre o próprio Josias, né? Quando o povo pegou Josias, apesar de ter 8 anos, colocou ele como rei. E agora, em 2 Crônicas 36:1, fala que o povo da terra tomou. Então, é um fato curioso, a gente não sabe por quê, mas alguns estudiosos acham que eles pensaram: qual dos filhos de Josias parece o mais dedicado, o mais provável continuar? Isso seria bom pensar assim, eu não sei se foi, né? Alguns pensam assim, eles escolheram aquele que parecia ser o mais fiel, mas ele não foi. Depois que ele saiu, o segundo veio, esse aqui era mais velho do que o primeiro, então ele também não foi bom, e assim foi. Então esse é um dos aspectos, né, de que ele foi escolhido para tomar o lugar, o povo da terra o colocou. É uma coisa que pode ser que tenha algum sentido maior. Eles interferiram, de alguma forma, no processo de sucessão. Eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal, mas pelo menos o resultado não foi muito bom. Então o povo da terra tomou ele e colocou, fez rei em Jerusalém em lugar de seu pai. Ok, então vamos voltar para 2 Reis 23. 2 Reis 23, agora versículo 33.
Faraó Neco mandou prendê-lo. Ok, vamos, isso é só assim, só para você poder visualizar o que estava acontecendo. Como isso aconteceu 3 meses, né, ele só governou durante 3 meses. Então, vamos lembrar, Josias, o pai dele, foi enfrentar Faraó Neco, quando o Faraó Neco estava a caminho de enfrentar o o exército de Babilônia e para ajudar a Síria. Ele estava indo para lá. Josias tentou barrar, tentou impedir e morreu na batalha. Depois que Josias morreu, Faraó Neco fez o que ele tinha se proposto a fazer, foi lá, enfrentou a Babilônia, não sei se ganhou ou perdeu, mas não teve uma vitória muito conclusiva, mas aí ele voltou, Faraó Neco voltou da batalha, então ele estava voltando para o Egito, e ele falou assim, bom, Josias me enfrentou, ele tentou ir contra mim, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse rei, que é o filho de Josias, ele tirou, olha o que está escrito aqui, mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata, é muita coisa, cada talento pesava toneladas, e era muita coisa, 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim. Quem que é Eliaquim? É esse sujeito aqui. Ele mudou o nome dele de Eliaquim para Jeoiaquim. Ele trocou 6 por meia dúzia no nome, porque esse nome significa Deus estabelece, Jeoiaquim, mas Eliaquim é o nome, é Deus El, aquele nome, como nós temos em português, Deus é um nome genérico, né? A gente chama Deus de Deus, os outros, outras religiões, sei lá, chamam Deus é um nome genérico. El é um nome genérico, o plural de El é Elohim, que aparece muitas vezes na Bíblia. Então, Elias tem os 2 nomes, porque no hebraico, mais parecido com o inglês, é Elijah, Yah. Então, o nome de Elias era Jeová, Yahvé, é Deus, El, Deus, Yah, Yahvé, ok? Então, Eliaquim é El, Deus estabelece, Jeoiaquim é Yahvé estabelece. É o mesmo sentido, só que um é El e o outro é Yahvé. Por que Faraó Neco fez isso? Porque na verdade ele está colocando o nome, El é o nome genérico, Yahvé, Yah, é o nome do povo de Israel, não é o Deus do Egito. Mas tem uma coisa, quando alguém dá o nome, isso é muito simbólico na Bíblia, quando alguém dá o nome, esse negócio em Deus colocou todos os animais para Adão, dá o nome. Por quê? Porque Deus deu a Adão o domínio, o governo sobre todos os animais, então ele podia dar o nome. Pai e mãe têm um filho que está sob seus cuidados, vocês colocam o nome. O nome pode ser profético, o nome tem muito significado. E quando um rei, mesmo assim, ele está trocando o nome El pelo nome de vocês, mas ele estava dizendo, você é submisso a mim, você é meu vassalo, você tem que fazer o que eu mando agora. Deu para entender? Então, ele tirou o primeiro rei, prendeu, levou embora para o Egito, e colocou o irmão dele como rei, e falou assim, agora você tem que pagar tributo. A terra impôs o tributo de 100 talentos, colocou o outro rei, mudou o nome, porém, final do versículo 34, porém tomou consigo a Jeoacás e o levou ao Egito e ali morreu. Ok, como o nosso tempo está acabando, só vou finalizar esse primeiro rei, que também não tem muita coisa para falar sobre ele. Então, ou Faraó Neco ficou implicado porque Josias tinha feito algo, feito na batalha. Talvez Jeoacás não fez nada, mas é muito possível
que Jeoacás tivesse também se rebelado. Uma das coisas que nós vamos falar muito nesse período aqui é que tem a ver, eu só vou dar uma pincelada, isso aí a gente vai falar nas próximas aulas. É uma coisa que eu não sei aplicar para o nosso tempo, mas como estou falando assim, sobre situações que Deus decreta e não tem mais retorno, Jeoacás não temos certeza, mas pode ser que ele tenha se rebelado contra o rei do Egito, e por isso que o faraó veio e levou ele para o exílio. Esse Jeoaquim, ele ficou pagando tributo para o Egito durante 4 anos. Depois Babilônia venceu o Egito, e quem mandava toda aquela região passou a ser Babilônia. O Egito não mandava mais. Então ele teve que se submeter à Babilônia. Só que depois de 3 anos, esse Jeoaquim, se rebelou contra o rei de Babilônia. E por causa disso teve outra leva, seria a primeira leva do cativeiro, e no fim Jeoaquim foi morto pelo rei de Babilônia. Então não foi uma decisão sábia. Esse terceiro aqui, aparentemente não se rebelou, mas foi levado cativo para a Babilônia. E Zedequias, no final, também se rebelou contra a Babilônia, e foi quando o rei veio, Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, o templo e tudo. Nós vamos explorar isso mais, mas o que isso significa? Existem momentos em que Deus fala, não é para vocês aceitarem o jugo que vem de fora. O que representa? Olha, que Neco está fazendo? Ele está impondo um tributo pesadíssimo para um reino pequeno. E como é que é? Só para continuar aqui um pouquinho, versículo 35, Jeoaquim deu aquela prata, aquele ouro a Faraó, porém, para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, teve de criar imposto. Alguém está escutando alguma coisa? Criou imposto no país, de cada um segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre esse rei, que Jeremias fala umas coisas pesadas sobre esse rei. Ele não precisava ter colocado esse imposto sobre o povo, ele tinha dinheiro. Se ele tinha todo o dinheiro, a gente não tem como saber, mas Jeremias fala assim, você que está fazendo palácios, em vez de cuidar dos pobres e necessitados, Deus vai te dar um fim terrível. Jeremias fala isso sobre. Então ele criou um imposto para pagar esse rei, mas seja como for, é um jugo. No tempo de Jesus, tinha os romanos que exigiam impostos sobre o povo naquele tempo. Então nós temos muitas situações em que um país, uma potência exterior, isso sempre representa o sistema do mundo sobre nós como povo de Deus. Desde o tempo quando o povo de Deus era escravo no Egito, construindo pirâmides e cidades para Faraó, você sempre tem essa situação. Deus quer estabelecer o seu reino. Para Deus estabelecer o seu reino, Ele precisa nos tirar da escravidão, precisa nos tirar do jugo e nos colocar debaixo do reinado dEle. Se Deus não começar a reinar sobre nós, se nós não formos libertos desse jugo pesado que nós temos que pagar para o sistema deste mundo, o reino de Deus em plenitude não vai ser estabelecido. Isso é fácil de entender. Mas existem momentos em que Deus fala assim, não é a hora de jogar fora o jugo, não. Então, isso é um ponto que nós precisamos também explorar, e Jesus fala sobre isso também. Então, é bem interessante, né? Nós estamos vivendo situação de impostos pesados, e nós precisamos saber o que Deus quer falar. Tudo isso, gente, é para a gente entender que nós precisamos entender de Deus que tempo que nós estamos vivendo, qual a vontade. É hora da gente se rebelar? Parece uma coisa certa. Eu vou ficar servindo Babilônia? Eu vou ficar servindo o Egito? Eu vou ficar pagando esse imposto? Não, eu me recuso, eu jogo fora. Tem hora que não é para fazer isso. Então, é uma outra situação que a gente precisa perguntar. Eu não sei dizer que tempo que nós estamos vivendo. Tem algumas diretrizes na Bíblia que falam. Romanos fala que é para... Então, isso a gente vai falar na próxima aula, mas Romanos 13 fala que é para pagar o imposto, tal, então
né? Por favor, gente, eu não estou incentivando ninguém a não pagar, mas existem escravidões, existem julgos que a gente sabe que isso aí não pode continuar indeterminado, porque Deus não vai estabelecer o reino dele se a gente continuar servindo e dando nosso sangue para sustentar um sistema que não é de Deus. Mas como que isso vai mudar? Então, isso é um assunto bem interessante, ok? Então, Faraó impôs esse jugo sobre Joaquim. Então, eu só vou ler em Jeremias 22, que é a única menção que a gente tem desse rei Jeoacás. Então, só para a gente poder finalizar o que a Bíblia fala sobre Jeoacás. E por isso, eu espero que vocês estejam percebendo o quanto que a Bíblia, né, por exemplo, os profetas e toda a Bíblia começa a fazer mais sentido. Claro que Deus pode falar com você lê uma parte da Bíblia que você não sabe nem de que se trata assim na história, você não conhece o contexto. Deus fala com as pessoas independente de você ter conhecimento, mas faz muito mais sentido quando você lê. Olha o que nós vamos ler aqui em Jeremias. Se você estivesse lendo na sequência Jeremias e não soubesse que ele está falando sobre essa época, você fala, mas quem que é esse cara? O capítulo 22 de Jeremias, ele faz menção de 3 reis: Jeoacás, que ele chama de Salum, Jeoaquim e esse Joaquim. Ele faz menção de 3, só nesse capítulo aqui, 22. Mas nós vamos ler só a parte que tem a ver com o primeiro. Então, Jeremias 22, versículo 11. Pois assim diz o Senhor acerca de Salum. Salum é esse Jeoacás. Salum parece que significa vingança ou retribuição. E Jeoacás também tem o nome de Jeová, né? De Yahvé no nome dele. Significa Yahvé possui, né? Pertence a Yahvé. O nome é bom, o nome dele é maravilhoso, né? Josias, se foi Josias que deu o nome, ou a mãe dele que deu o nome, eles deram um nome muito bom. Mas Salum, aliás, Salum parece que era o nome que ele tinha antes. Salum, filho de Josias, assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar. Quem saiu desse lugar? Aqui está falando sobre o rei do Egito, esse incidente que o rei do Egito tirou Jeoacás e levou embora para o Egito. Então, assim diz o Senhor sobre esse rei que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Olha só, que na época ninguém podia saber disso. Jeremias profetizou: o rei do Egito levou esse rei embora, ele não vai voltar. No lugar, versículo 12, no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá essa terra. O que ele está dizendo? Volte no versículo 10, eu devia ter começado no versículo 10. Não choreis o morto. Quem que era o morto? Josias. Não choreis o morto. Claro que é uma tragédia. Jeremias fez uma lamentação por causa de Josias. Foi uma grande tragédia. Mas o que Deus está falando aqui Josias morreu, está em paz, ele fez o que era certo, ele está tudo bem com ele. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Antes chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará. Então ele está falando sobre esse primeiro rei que foi para o cativeiro. Ninguém sabe se ele ficou muitos anos ou poucos anos, se ele morreu de morte natural, se ele foi morto pelo rei, essas coisas a gente não sabe. Mas ele foi levado embora, e como eu estou procurando mostrar, isso foi um alerta de Deus. Deus mostrou. Se ele se rebelou ou não, a gente não sabe. Mas depois vai ficar muito claro isso. Que o que importa mais? Agora sim, isso aqui, gente, vai pegar mais onde nós estamos hoje. Seja qual for o tempo
que nós estamos vivendo no Brasil. O que importa mais? Vamos fazer a seguinte comparação. Nós estamos vivendo um tempo muito ruim, politicamente, economicamente, estamos pagando impostos para jogar no bolso de pessoas corruptas, é uma situação terrível. Mas o que importa mais? Esses reis, você vai ver que todos eles estavam preocupados com uma coisa só: nós queremos liberdade, queremos jogar fora esse jugo. É ruim ter um jugo? É muito ruim ter um jugo. É muito ruim estar debaixo do domínio. Mas o que eles não fizeram que eles deviam ter feito? Eles não deviam, Jeoacás, Joaquim, todos eles não deveriam, a única coisa que eles poderiam ter feito, a gente já viu, Deus falou assim: não vou reverter minha sentença, mas nós vimos que em todo momento, e na aula que vem, eu vou mostrar que Jeremias começou a profetizar nesse reinado, no primeiro ano. Vamos ler isso aqui, porque eu acho que assim, é importante para vocês entenderem esse ponto que eu estou querendo fazer. Capítulo 26 de Jeremias, só vou começar os primeiros versículos aqui. No princípio, Jeremias 26:1, no princípio do reinado de quem? Joaquim, desse segundo aqui. No princípio, acho que no primeiro ano, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te, está falando com Jeremias, põe-te no átrio da casa do Senhor, dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei. Não te esqueça de nenhuma palavra. Eu já ia ficar tremendo, né? Deus me dá um recado, não está gravado no meu celular, Ele me dá uma palavra, e ele fala assim: você não se esqueça de uma palavra. Ai Deus, como é que eu faço para não esquecer? Não te esqueça de nenhuma palavra. Agora, o que eu queria que vocês vissem é o versículo 3. Pode ser que ouçam e se convertam. Essa é a nossa oração. Nós sempre podemos orar assim. Por quê? Porque nesse momento da história, nós já lemos que Deus falou assim: eu não vou voltar atrás na sentença de cativeiro. Mas Ele está falando, o mesmo Deus que falou isso está dizendo: pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa, Deus, do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações, se não me deres ouvidos e tal. Então assim, eu só queria que vocês vissem isso. Nesse momento, Deus ainda está falando, tem jeito. Eu não sei se teria jeito de não ter o cativeiro, porque Deus falou que não ia mais voltar, mas em todo momento nós podemos nos arrepender e sempre tem resultado positivo. Então, voltando à nossa situação no Brasil, o que importa mais? É opressor ter impostos? É opressor ter governos ruins? É terrível a gente estar debaixo de um domínio de governantes, de um sistema que nos faz mal? É terrível, mas tem uma coisa que é mais importante do que tentar tirar isso de cima de nós. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. A igreja precisa se arrepender, a igreja precisa dizer: Deus, nós queremos te servir, queremos ser como Josias, queremos fazer tudo do jeito que o Senhor mandou, antes de apontar o dedo para os corruptos no governo, para os que estão contra a lei de Deus em todas as áreas dos sistemas do mundo. Nós temos que pensar: e nós, a igreja, como é que nós estamos? Porque é isso que ele está falando assim, a advertência, o cara que foi para o exílio, o imposto pesado que o rei colocou sobre o povo, isso é consequência. A causa disso é de nós não estarmos servindo ao Senhor como Ele quer, nosso coração não está se voltando para Ele como Ele quer, e isso primeiramente, isso tem que acontecer uma mudança na igreja. Então, se nós estamos no momento, como eu falei, se nós estamos no momento que Deus vai ouvir, né? Eu sei que tem muita gente na igreja orando, eu sei que tem muita gente orando, eu acho certo orar para o governo, para Deus escolher, para Deus ter misericórdia de nós, mas eu gostaria
de ouvir no meu coração e no seu, em todos os corações, um clamor para que Deus mude o nosso coração, que nós sejamos um povo que serve a Deus integralmente, que nós possamos nos arrepender de tudo que está errado, de idolatria no nosso coração, de frieza, de não servir ao Senhor como Ele quer. Eu vou voltar nesses assuntos, né, na próxima aula, mas lembra quando falaram com Jesus? Você paga imposto ou não paga? Querendo pegar assim, né? O judeu não podia ser, assim, eles achavam que o publicano, que era aquele que cobrava os impostos para os romanos, ele era um traidor. Então, se Jesus falasse assim, claro que eu pago imposto, eles colocavam Jesus numa situação onde, se ele respondesse assim, eles podiam criticar. Se ele respondesse assim, podia criticar. E Jesus sempre saía, né? João Batista, ele era de Deus ou não era de Deus? Se falar assim, né, tal. E Jesus nunca caía na deles, né? Então, você paga imposto? E a Bíblia ainda fala que se Jesus olhou para eles, né, e viu a intenção, vocês estão querendo me pegar, vocês estão querendo me colocar numa situação. Ele falou assim, me mostra uma moeda. Tá, essa moeda aqui é de quem? César. Então, paga para César o que é dele, mas pague para Deus o que é de Deus. Então ele nem foi do lado assim, eu apoio Roma, mas se ele falasse, não, eu não pago o imposto, eles podiam criticar, ele está sendo insubmisso, ele não está obedecendo às leis do país. Então Jesus não foi nem para um lado nem para outro. Eu nem vou apoiar o sistema de Roma, mas se por enquanto Deus não tirou o jugo de Roma sobre nós, paga o imposto para Roma. Mas não deixe pagar, não é só dinheiro, né? Ele quis dizer assim, dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nosso dinheiro, mas principalmente o nosso coração. Dá a Deus, entregue a Deus o que é de Deus. E eu acho que é isso que deve ser a nossa oração. Vamos orar pelas eleições? Vamos orar para que Deus tire o jugo de sobre nós? Sim, podemos orar sim, mas eu acho que tem uma oração antes dessa. Tem uma oração de dizer, Deus, traz uma mudança no meu coração, na minha família, na minha igreja, traz uma mudança, ajuda-nos a ser como Josias. Não tem mais jeito, Deus pode ser que Deus não vá mudar a situação do país, não tem importância, vai ter um grande avivamento e muita gente vai se encontrar com Deus e vai estar preparado para a volta de Jesus. Agora, pode ser que essa mudança na igreja traga uma mudança no país também. Senhor, nós, acima de tudo, Senhor, nós queremos dizer que nós não sabemos ainda que tempo nós estamos vivendo. Nós vivemos num momento em que tem muita coisa acontecendo, nós vemos nuvens escuras no horizonte, tanto no nosso país como no mundo, vemos muitas coisas que podem acontecer, sabemos que tem muitas previsões na Tua Palavra de coisas que vão piorar, mas, Senhor, nós não estamos olhando e esperando com resignação aquilo que vai acontecer de ruim. Nós queremos que o Senhor nos prepare, que o Senhor mude, ó Deus, mude a sorte da igreja, mude a igreja no Brasil, mude a igreja em Americana, na nossa região. Levanta, Senhor, ó Deus, nessa época das eleições, 7 de setembro, muita gente vai estar orando. Senhor, muda, Senhor, dá para nós uma oração diferente, dá para nós um coração diferente, porque, ó Deus, o Senhor sempre olha, o Senhor sempre recebe quando há verdadeiro arrependimento, quando os corações estão voltados para Ti, Senhor. Por isso nós sabemos que vale a pena orar, vale a pena nos colocar diante de Ti, vale a pena, ó Deus, dedicar a nossa vida, a nossa família para Ti. Ó Deus, nós queremos, Senhor, queremos estar
preparados, queremos que nossos filhos, que nossos familiares estejam preparados, queremos que as pessoas próximas a nós possam ver em nós uma outra atitude, Senhor. Muda, Senhor Jesus, muda isso para que realmente o Teu reino, antes de ser estabelecido no mundo, possa ser estabelecido em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém.